Você diz que o amor é casto. Você está se referindo ao celibato? Resposta: vamos explorar esse problema para ver o que nele se contém. Tenha a bondade de não ficar nem na ofensiva e nem na defensiva, porque, para compreender, precisamos explorar. E a exploração cessa quando há preconceito, quando estamos amarrados a uma tradição ou a uma crença. Em tais condições, um indivíduo se assemelha a um animal atado a uma estaca, que não pode se distanciar dela. Mas você precisa ir longe para descobrir o que é a verdade. Precisamos descer a uma grande profundidade para descobrir a verdade contida em qualquer problema. Tenha a bondade, pelo menos essa noite, de me acompanhar, a fim de explorarmos juntos, sem estar ancorados, o que em si é uma tarefa muito árdua. Porque quando temos preconceitos, desfiguramos o problema e a solução, portanto, sai também desfigurada. E para encontrar a solução, precisamos estudar o problema sem o desfigurar, com uma atitude defensiva ou ofensiva, negativa ou positiva. Vamos, portanto, examinar juntos o problema para ver aonde ele nos conduz. Nessa pergunta está contida toda a complexa questão do sexo. Os instrutores religiosos, os sistemas tradicionais, proíbem as relações sexuais, dizendo que impedem o homem de encontrar a realidade suprema, que o homem precisa ser celibatário para achar Deus, a verdade ou como quer que se chame. Ora, por tradição, é esse o preceito geralmente admitido. Mas se desejamos achar a verdade contida num problema, nada significa a tradição e a autoridade. Pelo contrário, torna-se um obstáculo, o que não quer dizer que o homem deva ser licencioso. A verdade não se encontra no oposto, porque um oposto é sempre o prolongamento do seu próprio oposto. A antítese é o prolongamento da tese, sob uma forma diferente. Logo, para encontrar a verdade contida nessa questão, precisamos considerá-la com muito cuidado, sem o preconceito da tradição, sem o temor à autoridade e sem o insidioso prazer da complacência. Precisamos observá-la e perceber o seu significado integral. Em primeiro lugar, por que razão se tornou o sexo um problema para a maioria de nós? Por que razão, na época atual, praticamente em todas as partes do mundo, e esse é um dos fatos mais extraordinários, homens e mulheres estão à mercê do prazer sensual? Por que se tornou ele um problema tão imenso e cadente? Se não o compreendemos, nós ou o condenaremos ou a ele cederemos. Não vou dizer o que é certo ou o que é errado. Isso seria uma maneira estúpida de tratar o problema. Precisamos ser celibatários porque os livros o preceituam? Devemos levar uma vida desregrada porque outros livros o recomendam? Para estudarmos o problema profundamente, precisamos pensar nele de uma maneira nova. E para pensar nele de maneira nova, precisamos abandonar as sendas muito conhecidas do velho. O problema, portanto, é por que o sexo se tornou um problema tão cadente? Em primeiro lugar, obviamente, porque ele é estimulado por todos os meios possíveis na sociedade moderna. Todos os jornais, todas as revistas, os cinemas e os quadros estimulam o erotismo. O negociante emprega uma mulher para atrair a sua atenção, para te fazer comprar um par de sapatos ou sabe Deus o quê.
Vivemos debaixo do contínuo bombardeio de estímulos sexuais e isso é um fato. E a sociedade, a civilização na época atual, é essencialmente o resultado do valor sensorial. As coisas mundanas, se tornaram extraordinariamente importantes nas nossas vidas. A posição, a riqueza, o nome, assumiram uma vital significação porque são meios para se alcançar o poder, para se alcançar a chamada liberdade. Os valores sensuais se tornaram predominantemente significativos nas nossas vidas e essa é também uma das causas desse avassalador problema do sexo. No pensamento, no sentimento, vocês deixaram de ser criadores. São simples máquinas de imitação, não é? Sua religião é um mero hábito. Seguir a autoridade, a tradição, cultivar o temor, copiar o livro, observar a regra, o exemplo, o ideal. Ela se tornou uma rotina. A religião se tornou um mero murmurar de palavras, ir ao templo ou praticar uma disciplina. Sendo que tudo isso implica um processo de repetição, cópia, imitação, uma formação de hábito. E o que acontece à sua mente, ao seu coração, quando apenas são imitadores? Murcham naturalmente, não é? A mente que precisa ser ágil, que precisa ser capaz de profunda penetração, profunda compreensão, transforma-se em uma simples máquina, num toca-discos. Imita, copia e segue. Deixou de ser uma mente e a religião se tornou matéria de crença. Por essa razão, emocionalmente, interiormente, não há criação. Não há uma reação criadora. Só há monotonia, só o vazio. O mesmo se pode dizer com relação ao pensamento. E o que é o seu pensar? O que é a sua existência? Uma rotina oca e vazia, não é? Ganhar dinheiro, jogar cartas, ir ao cinema, ler livros baratos ou tratados eruditos. Mas o que é isso? Não é exatamente uma máquina a funcionar, sem profundeza, sem pensamento, sem compaixão, sem receptividade. Como pode ser criadora uma mente em tais condições? E assim, o que acontece à sua vida? É estéril, privado de pensamento, privado de mente, um imitador, um copista. Em tais condições é natural. O único prazer que te resta é o sexo, o que se torna a sua fuga. Portanto, sendo ele o seu único alívio, está encerrado na prisão e existe, por isso, a eterna questão de como sair dessa prisão. E suas ideias, suas disciplinas, não te darão a possibilidade de sair. Você pode refreá-lo, pode contê-lo, mas isso não é viver criadoramente. Não é ser feliz, puro e nobre. É viver em constante temor. O sexo é um dos meios de autoesquecimento. No sexo, você se esquece momentaneamente de você mesmo. E porque vive tão na superfície, tão emprenhados na imitação, o sexo é a única coisa que te resta e se torna, por isso, um problema. E é claro,
quando o sexo é a única coisa que resta, não há vida. Não estamos tentando resolver o problema, só queremos compreendê-lo. E quando o compreendermos integralmente, descobriremos a solução. Para os muitos problemas sérios da vida, não existem soluções categóricas, sim ou não. Mas quando se compreende o próprio problema, encontra-se a sua solução. E a resposta que teremos é que o problema existirá enquanto não tivermos capacidade criadora. Enquanto não estivermos livres da imitação, do hábito, enquanto a mente permanecer presa no processo da repetição, no processo de ganhar dinheiro, que implica uma existência cruel. No mero repetir, no mero recitar, não há possibilidade de criação. Só há criação quando libertamos o pensamento criador, o ser criador, a existência criadora. O que significa prover uma revolução radical em nossa vida. Não uma revolução verbal, mas uma revolução interior. Uma completa transformação de nossas vidas. Só então esse problema adquirirá um significado diferente. Só então terá a própria vida um significado diferente. Os que lutam para ser celibatários como meio de alcançar a realidade, de alcançar Deus, não são castos, são ignóbeis, porque o seu coração é árido. Por certo, sem o amor, não há pureza. E se um coração puro pode encontrar a realidade, um coração disciplinado, um coração refreado, um coração deturpado, nunca encontrará. Só encontrará um coração que sabe o que é amar, mas não pode amar se está prisioneiro de um hábito, seja religioso, seja físico, psicológico ou sensual. Assim, o homem que luta para ser celibatário nunca pode compreender a realidade, porque, no seu caso, o celibato é mera imitação de um exemplo, de um ideal. E a imitação de um ideal é um simples copiar, e, portanto, estéril. Todavia, o homem que sabe amar, que sabe ser bondoso, generoso, que sabe consagrar-se completamente a uma coisa, sem pensamento egoísta, esse homem conhece o amor, e esse amor é casto. Onde existe esse amor, deixa de existir o problema. Diz que a crise atual é sem precedentes. A que respeito ela é excepcional? Resposta. Aqui estamos, eu só para pensar e você só para escutar. Isso é lamentável. Senhor, há em todas essas reuniões o perigo de participar apenas como ouvintes e eu como conferencista. Tal é a situação criada no mundo. Todos vocês frequentam os jogos de cricket ou os cinemas. Os que jogam os representam são outros, e nunca vocês. Vocês se tornaram incapazes de criar. Essa é a razão porque há tantos problemas destrutivos a vocês corroerem o coração. Portanto, por favor, me permitam sugerir que não sejam aqui ouvintes apenas. Isso seria lamentável e não teria significado algum. É tão fácil ouvir outra pessoa falar, tão fácil ler livros escritos por outros. Mas se não houvesse livros, se não houvesse pregadores, seriam obrigados a pensar fundo nos seus problemas. E seriam então
altamente criadores, não é? É o que estamos tentando fazer aqui. Eu, infelizmente, não li livros, não li escrituras religiosas, mas vocês os leram. E por desventura, as suas mentes estão recheadas das ideias alheias. Eis a dificuldade. Porque não está pensando ou está pensando segundo as fórmulas de outras pessoas, segundo as suas ideias, seus ditos, suas citações. Portanto, não está com efeito pensando absolutamente. Não terão essas palestras significado algum se você se limitar à condição de simples observador, simples ouvinte, porque haverá de verificar que eu não dou solução alguma para nenhum problema. Isso seria fácil demais, seria estúpido demais dizer sim ou não em resposta a cada pergunta. Mas se juntos pensamos a fundo no problema, se nele pensamos desembaraçadamente de maneira sadia, sem estarmos ancorados em preconceito algum, encontraremos a significação do problema. E encontraremos também a felicidade criadora na busca. Certo, senhores? Essa busca é devoção. Não a uma imagem, não a uma ideia, mas uma devoção que está na própria pesquisa do problema e do seu significado. Encontra-se alegria, encontra-se um êxtase criador no descobrir o que é verdadeiro. Mas se só escutamos palavras, elas têm muito pouco significado. A palavra não é a coisa. Para acharmos a coisa, precisamos transcender a palavra. A presente crise, de certo, é excepcional, não acha? Não porque eu digo. Posso dizer muitas coisas, mas não será verdadeiro o que eu disser se você apenas repetir. Propaganda é uma mentira. Repetição é uma mentira. É evidente que a crise que assola o mundo na atualidade é excepcional, sem precedentes. Tem havido crises de várias naturezas em diferentes períodos da história. Crises sociais, nacionais, políticas. As crises chegam e vão. Há recuos econômicos, depressões que surgem, se modificam e continuam sob uma forma diferente. Conhecemos esses fatos. Esse processo nos é familiar, mas sem dúvida a crise atual é diferente. Não acha? É diferente em primeiro lugar porque agora não se trata de interesses monetários, não se trata de coisas tangíveis, mas de ideias. A crise é excepcional porque está situada no campo ideológico. Estamos disputando com ideias. Estamos justificando o homicídio. Nesse país, como em todas as partes do mundo, estamos justificando o homicídio como um meio de se alcançar um fim justo, o que por si só é uma coisa inaudita. Antigamente reconhecia-se o mal como mal, o assassino como um assassino. Mas hoje, o assassínio é um meio de se alcançar um resultado nobre. O assassínio, seja de uma só pessoa ou de um grupo de pessoas, é justificado. Porque o assassínio ou o grupo que o assassino representa, o justifica como um meio de se alcançar um resultado que será benéfico para o homem. Isso é, sacrificamos o presente ao futuro. Não importam os meios empregados, uma vez que o nosso propósito expresso é o de produzir um resultado, o qual dizemos que será para o benefício do homem. O que se subentende, portanto, é que um meio errôneo produzirá um fim correto. E você justifica o meio errôneo com ideias.
Nas várias crises anteriores, o que predominou foi sempre a exploração das coisas ou do homem. Mas hoje, o que predomina é a exploração das ideias, o que é muito pernicioso, muito mais perigoso, porque a exploração de ideias é devastadora e destrutiva no mais alto grau. Já aprendemos o poder da propaganda. E esta é uma das maiores calamidades que podem acontecer. Empregar as ideias como um meio de transformar o homem. Certamente é isso que está acontecendo no mundo hoje em dia. O homem não tem importância alguma. Os sistemas, as ideias se tornaram importantes. O homem já não tem nenhuma significação. Podemos destruir milhões de homens desde que com isso se alcance um resultado. E o resultado é justificado pelas ideias. Temos uma magnífica estrutura de ideias para justificar o mal. E isso, sem dúvida, é uma coisa inaudita. O mal é o mal e nunca pode produzir o bem. A guerra não é um meio de se alcançar a paz. A guerra poderá trazer certos benefícios secundários, como aeroplanos mais eficientes, mas não trará a paz ao homem. A guerra é justificada intelectualmente como um meio de implantar a paz. E quando o intelecto tem a hegemonia na vida humana, produz uma crise sem precedentes. Há outras causas ainda indicativas de uma crise sem precedentes. Uma delas é a extraordinária importância que o homem está atribuindo aos valores sensoriais, à propriedade, ao nome, à casta, à nação, ao rótulo particular de cada um. Você é ou maometano, ou hinduísta, ou cristão, ou comunista. Nome e propriedade, casta e nação se tornaram predominantemente importantes, o que significa que o homem está prisioneiro do valor sensorial, o valor das coisas, quer feitas pela mente ou pela mão. Tão importantes se tornaram as coisas feitas pela mão ou pela mente, que estamos matando, destruindo, massacrando, nos liquidando uns aos outros por causa delas. Estamos nos aproximando da beira de um abismo. Todas as nossas ações nos estão levando para lá. Todas as iniciativas políticas, todas as iniciativas econômicas nos estão conduzindo fatalmente para o precipício. Nos estão arrastando para esse abismo caótico e confuso. A crise, portanto, não tem precedentes e requer uma ação sem precedentes. Para sairmos desta crise, se requer uma ação fora do tempo. Uma ação não baseada numa ideia ou num sistema, porque qualquer ação baseada num sistema ou numa ideia inevitavelmente nos levará à frustração. Tal ação nos traz de volta ao abismo por um outro caminho. Assim, pois, visto que a crise não tem precedentes, é necessária também uma ação sem precedentes. O que significa que a regeneração do indivíduo deve ser imediata e não um processo de tempo. Deve realizar-se hoje e não amanhã, porque o adiar é um processo de desintegração. Se penso em me transformar amanhã, estou favorecendo a confusão e permanecendo no campo da destruição. E é possível nos transformarmos agora? Eu digo que é possível. Se deseja isso, se deseja uma transformação imediata, agora, siga com atenção o que eu digo. Porque a compreensão está sempre no presente e não no futuro. Já falei um pouco sobre o assunto e vamos continuar a tratar dele nos próximos domingos.
O que cumpre acentuar é que, como a crise é de caráter excepcional, faça extremamente necessário, para enfrentá-la, uma revolução no pensar. E essa revolução não pode se realizar com a ajuda de outra pessoa, com os preceitos de um livro ou através de uma organização. Ela deve nascer em nós mesmos e operar-se pela ação de cada um de nós. Só então criaremos uma sociedade nova, uma nova estrutura afastada de todo esse horror, afastada de todas essas forças extraordinariamente destruidoras que estão se acumulando, empilhando. E essa transformação só será realizável quando vocês, como indivíduo, começarem a ficar cônscios de vocês mesmos em cada pensamento, em cada ação e em cada sentimento. Não há gurus perfeitos que nada oferecem aos que buscam sofregamente a segurança eterna, mas que, visível ou invisivelmente, guiam um coração cheio de amor? Resposta. Essa pergunta sobre se alguém necessita de um guru é repetida constantemente de formas diferentes. Senhores, a vasta maioria de vocês tem gurus. Essa é uma das coisas mais extraordinárias nesse país. Assim, por essa noite, pelo menos, ponha-os de lado e vamos investigar o problema. O interrogante pergunta: um coração amante necessita de um guia? Está compreendendo? Por certo, um coração amante não tem necessidade de guia algum, porque o verdadeiro amor é o real e é o eterno. O coração amante é generoso, bondoso e sem reservas, nada retendo. E esse coração conhece o real, conhece aquilo que não tem princípio nem fim. Mas a maioria de nós não tem um coração assim. Nossos corações estão secos, vazios e fazem muito alarido. Nossos corações estão cheios das coisas da mente. E porque estão vazios os nossos corações, nos dirigimos a outra pessoa para os encher. Procuramos outra pessoa em busca daquela eterna segurança que chamamos de Deus. Procuramos outra pessoa para achar aquela permanente satisfação que chamamos realidade. Porque nossos corações estão vazios, procuramos um guru para os encher. Pode alguém visível ou invisível encher o seu coração? Seus gurus te prescrevem disciplinas, exercícios, não vos dizem como pensar, mas o que pensar. E o que acontece? Você se exercita, você medita, você se disciplina, você se conforma, e entretanto o seu coração continua insensível, vazio e sem amor. Disciplina você mesmo e tiraniza a sua família. Pensa que pela meditação, pela disciplina, você vai conhecer o amor? Senhor, sem o amor não se pode achar a realidade. Se não temos ternura, brandura, consideração para com os outros, como podemos conhecer o real? E pode alguém nos ensinar a amar? Ora, o amor não é uma técnica. Por meio da técnica, não chegará a conhecê-lo, não é? Chegará a conhecer qualquer coisa, menos o amor.
Assim, pois, jamais conhecerá a realidade pela disciplina, pelo exercício ou pelo conformismo. Porque o conformismo, a disciplina, o exercício são repetição que embrutece a mente e congela o coração. Entretanto, é isso que deseja. Você quer embrutecer a sua mente porque ela está agitada, dispersiva, ativa, numa luta incessante. E como não compreende essa mente agitada, você quer sufocá-la, quer discipliná-la de acordo com o seu padrão, forçá-la de acordo com um conjunto de regras e preceitos, e por essa maneira estrangula a mente, a torna embrutecida ao máximo. É isso que está acontecendo, não é? Considera a sua mente. Como ela está embrutecida, insensibilizada, porque tem seguido os gurus por tanto tempo. Tornou-se hábito, tornou-se rotina andar de um guru para o outro. Cada guru te manda fazer alguma coisa e você a faz, até descobrir que ela é insatisfatória, passando então para outro guru, esgotando a sua mente com essa constante aplicação. Porque o que se usa constantemente se gasta. O que na realidade busca de um guru não é a compreensão, mas a satisfação, a segurança permanente que chama o eterno, Deus, o real, a verdade, ou como quiser. E uma vez que procura satisfação, encontra afinal um guru que o satisfaz. Mas o que ganha não é a compreensão, não é a felicidade e não é o amor. Pelo contrário, destrói o amor. O amor é algo novo, eterno, de momento em momento. Nunca é o mesmo. Nunca é como foi antes. E sem o seu perfume, sem a sua beleza, sem sua bondade, procurar com a ajuda de um guru aquilo que pode achar por você mesmo é de todo inútil. Nosso problema não é se um guru visível ou invisível nos ajudará, mas sim como fazer nascer aquele estado de ser no qual conhecemos o amor. Porque o amor é virtude. E a virtude não é um exercício, mas nos dá a liberdade. E é só quando há a liberdade que o eterno pode vir à existência. Nossa questão, portanto, é a seguinte: como pode uma mente embrutecida, um coração vazio, chegar a amar, a ser sensível, a conhecer a beleza e a riqueza do amor? Em primeiro lugar, precisa ficar cônscio de que a sua mente está embrutecida, de que o seu processo de pensamento não tem significado algum. Precisa estar cônscio de que seu coração está vazio, sem procurar desculpas para isso, sem o justificar e nem o condenar. Fique somente cônscio, experimentando. Senhores, fique cônscios e veja se sua mente não está embrutecida e se o seu coração não está vazio. Embora seja casado, embora tenha filhos e bens, não está vazio o seu coração? Você não está vazio? Sua mente está embrutecida? Embora conheça todos os livros religiosos, ainda que sua mente seja uma enciclopédia repleta de conhecimentos, ela está embrutecida, cansada e exausta. Fique cônscio apenas. Fique passivamente atento, sem condenar, sem justificar. Permaneça aberto para descobrir
como sua mente está embrutecida, está cansada, como o seu coração está vazio, solitário e cheio de penas. Não estou hipnotizando vocês. Fique cônscio de tudo isso apenas e verá, se ficar passivamente atento, como se opera uma transformação, uma reação velocíssima. E nessa reação, conhecerá o que é amar. Nessa reação há tranquilidade, a quietude. E nessa quietude encontrará o indescritível, o inefável. Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas.